Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha no e-mail que está vindo aqui. Jesus, misericórdia, hein? Acompanhe até o fim, porque olha, é um caso onde a pessoa é muito fácil julgar o outro, né? E não enxergar a própria realidade, não pensar. Escuta, e outra coisa, e envolver-se com uma pessoa sem caráter. André, mas como que eu sei se a pessoa tem caráter ou não? É isso que nós vamos refletir, inclusive, no meio do vídeo. Vamos acompanhar, porque a história, ó, tá aqui, ó. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, aqui na descrição do vídeo tem o link para você conhecer o treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento. Então, aquela sensação horrorosa, aquela sensação de vazio, aquela sensação de que eu não vou sair dessa, aquela sensação de que, meu Deus do céu, eu nunca mais vou encontrar alguém dessa forma. Será que tem jeito de eu reconquistar a pessoa? Quando eu entendo que de fato não tem mais jeito, então a gente reflete sobre várias situações. Aliás, sobre por que eu entrei no relacionamento. A gente já começa questionando isso, né? Fazendo você fazer um retrospecto e conseguindo fazer um mergulho e pensando quais foram as razões para você ter entrado no relacionamento. Porque se já entrou de maneira errada, por isso que agora o término também começa a ser difícil para você, né, pensar em se reerguer, pensar em sair desse buraco que parece um buraco emocional, por vezes, né? Então, aqui na descrição do vídeo tem aí o link do treinamento emocional. São 5 horas de treinamento para você gerenciar essas coisas dentro de você, essas emoções dentro de você, tá bom? Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Olá, André, meu nome é tal, tenho tantos anos e já digo que desde que conheci seus vídeos, mudei muito minha forma de pensar. Para melhor, ela colocou entre parênteses: Ô, minha querida, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Minha história é a seguinte: sou acadêmica de enfermagem e acredito que meu problema é mais psicológico. Em agosto de 2014, aceitei um determinado rapaz no meu Facebook. Na época, eu estava em uma relação desgastada de 2 anos que felizmente terminou no mesmo ano. Esse rapaz é 8 anos mais velho que eu. Ele tinha acabado de assumir um relacionamento. Já adianto que nunca nos vimos pessoalmente até então. Ele mora no interior de São Paulo e eu na zona leste de São Paulo. Começamos a conversar, falamos sobre diversos assuntos, mas de início ele já começou a falar sobre coisas picantes. Tá. E ele tinha começado um relacionamento, né? Dizia que com a namorada não podia fazer nada, ou então falava que fazia e depois de uns dias dizia o contrário. Eu sacava essas contradições, mas não falava nada. Entretanto, ele falava que tinha preferências exóticas em termos de sexo. Disse que já fez várias coisas com mulheres casadas, frequentou clubes de swing e coisas do gênero, e disse que queria me introduzir neste mundo. Bom, olha, minha querida, aqui eu não estou com julgamento, né? Cada um sabe o que gosta, cada um sabe do que quer fazer, papapá, papapá. Porém, meu bem, se não é isso que você quer, primeiro, o cara já tá num relacionamento, tá? André, eu não quero ser amante. Então, é um questionamento que eu já faço. Sem contar a questão ética. Eticamente é errado a gente se envolver com uma pessoa que já está envolvida com alguém. Não é uma questão ética. Aqui, questão ética, não estou falando de moral enquanto moralismo. Uma questão ética enquanto um princípio de que eu não gostaria que fizessem isso comigo, não é verdade? Então eu não vou fazer isso com uma outra pessoa. Aqui o raciocínio ético é simples. Não é questão de, moralismo, como ele é moralista. É um princípio ético. Bom, então, essa é a primeira questão. Segunda coisa é que, quando ele já vem com assunto picante,
e ele estando num relacionamento, e ele entra em contradição, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, você vê que o cara então joga a conversa, nem sabe o que está falando, deve ter falado para outras pessoas também, então é aquela pessoa que não segue uma linha só, enfim. Outra coisa, fala que já saiu com mulheres casadas, casa de swing, nananã. Por que ele sai com mulheres casadas? Porque, na verdade, ele quer fazer determinadas coisas e vai fazer com uma mulher casada por quê? Porque a mulher casada não vai sair contando para os outros, porque ela é tão comprometida quanto ele, certo? Não é? Ela é tão comprometida quanto ele e tão sem vergonha quanto ele, né? Então, o que acontece? Aí, por que então eu olho para a mulher casada, por exemplo, uma mulher compromissada, somente como sexo? Não vai falar para ninguém mesmo, e aí eu mantenho a minha pose de bom mocinho com a minha namorada. Não é? Com a minha namorada, e ela não faz as coisas e não sei o que, e eu banco a pose do bom mocinho, quando na verdade eu faço uma grande suruba. Não que isso seja errado, eu só estou falando que é extremamente incoerente. Tem uma pessoa acreditando que eu sou totalmente outra. Não é verdade? A namorada acha que ele é, nossa, ele é tão pudico, ele é tão, sabe, recatado. Assim como pode acontecer com uma mulher, com um homem. O homem pode achar que a mulher, por exemplo, os maridos dessa mulher com quem ele saiu, podem achar que elas são donas de casa, mães de família, né? Ou excelentes profissionais. Não pense que eu falei donas de casa só pelo fato de ser mulher. Excelentes profissionais, não é? São mães e profissionais e são todas recatadas e fiéis e atenciosas a eles e fazem suruba com esse cara. Então aqui para mim independe o sexo, independe se é gay, se é hétero, é a questão como a pessoa se posiciona, como ela se porta. Então já está errado por causa disso. Quer dizer, eu crio uma imagem para uma pessoa, então eu acho isso extremamente desonesto, porque não corresponde a nada do que na verdade eu sou. Então, por isso que ele sai com essas casadas, por exemplo, para fazer isso. Então, olha, gente, para mim assim é mais claro que o sol. Eu olhei para lá porque eu estou vendo, né, o sol lá fora porque eu deixei a porta aberta. Então, adoro fazer esses parênteses, né, contextualizando vocês. Então, quer dizer, para mim é mais claro que o sol. Por quê? Porque, assim, é uma coisa tão óbvia. Se isso que está se despontando para mim, e isso não é o tipo de coisa que eu quero para mim, então por que eu vou dar vazão a isso? Por que eu vou permitir que esse gafanhoto entre dentro da minha plantação? Da plantação do meu eu? Você sabe que gafanhoto, ele destrói a plantação. E ele permanece ali enquanto é conveniente para ele. Depois que não tem mais nada, depois que ele destruiu tudo, meu bem, ele parte para outra. Ele vai para uma outra plantação, até ele ver o fim daquela plantação e depois ele parte para outra. As pragas são assim. E muitas vezes nós visualizamos que aquilo é uma praga, que aquilo, o que é uma praga? Corresponde a algo que eu não quero, corresponde a algo que não vai me acrescentar, entende? Mas eu abro as portas, eu dou vazão para que aquilo aconteça. E eu abro as portas do meu terreno, da minha plantação, do que é produtivo para mim. E eu permito que essas pragas adentrem. Então, gente, para mim é muito óbvio, sabe? É muito óbvio. Acho que foi Aristóteles, se eu não me engano, que falou. Se eu não me engano, acho que foi Aristóteles que falou o seguinte: olha, para você conhecer o caráter de alguém, é só você ver a conduta dessa pessoa. Então, quer saber como? Então, como que a gente sabe, André, se uma pessoa tem ou não tem caráter? Analise a conduta. Qual é a conduta? A postura, o agir, as atitudes dessa pessoa. Entende? Porque aí é que tá. A namorada desse cara, ela não consegue, coitada. Ela não consegue ver de fato quem ele é. Ela, sim, ela tá vendo uma miragem. Ela está vendo algo que não corresponde ao que é. Agora, você, por sua vez, tem a possibilidade de ver ele como de fato ele é.
Você vê ele como aquele cara que se apresenta para outra como o namorado, entendeu? E o que ele faz por detrás, nos bastidores. Então você tem a possibilidade de ver quem ele é. E eu vendo a atitude que ele tem, eu consigo chegar à conclusão se ele tem ou não tem caráter, através da conduta dele. E aí é uma decisão minha, e eu quero me envolver por alguém que daqui, olhando da onde eu tô, dessa posição privilegiada, que eu tô, eu consigo perceber que essa pessoa não tem caráter. E é nela que eu vou lançar e que eu vou depositar e que eu vou querer então me apaixonar. Cara, pra mim é meio que, sabe, é eu olhar pro precipício e falar assim: "Ai, abrir os braços feito a Rose na ponta do Titanic", entendeu? E falar assim: "Que delícia! Só que não tem um Jack aqui atrás, meu bem. Não tem". Então, sinto muito. Por isso que eu falo, tem gente que sofre porque quer. Ai, André, essas coisas a gente não manda. Manda, ó, a coisa tá aqui, tá clara e evidente diante de mim. Quem quis entrar aqui fui eu. Eu que quis entrar nessa porcaria. Aí, meu bem, aí mencionou em alguns momentos que gostaria que eu fosse sua namorada, que eu daria uma ótima companheira, mas que não seria agora, e sim no futuro. Mentira, enganação, blá blá blá, conversinha. Ele é alguém egocêntrico, claro. O que importa é só a vontade dele. Se ele quer ir para casa de swing, ele vai, mas se ele quer manter o relacionamento lá com a outra do jeitinho tradicional, não é? E familiar, ele mantém e mantém tudo. É só, tudo gira ao redor do umbigo. É o egocentrismo, que é muito diferente de amor próprio, hein? Um tanto quanto arrogante, claro, porque geralmente a pessoa egocêntrica, ela é arrogante. Mas de alguma forma mexeu demais com meu coração e psicológico. Olha lá, olha o que eu tô falando. Olha o que eu tô falando. Olha lá. Aí eu. Entendeu? I feel you. Jack, cadê você, Jack? Jack! Não tem Jack, bem. Tem Jack, o estripador. Não tem, entendeu? Jack Dawson. Tem Jack, o estripador, bem. Ele vai te estripando, vai te tirando aos poucos, vai te tirando partes. Até que você não se reconhece. Você se fica desconfigurada. Eu já estava mal por conta do meu atual relacionamento, carente, exausta, e essa pessoa virtual afetou os meus sentimentos, porque eu permiti. Brigamos algumas vezes por motivos bobos e depois reatamos contato. Cheguei a pedir desculpas em momentos que não deveria, pois não queria perder contato, mas sei que foi idiotice. Hoje em dia não faria isso, deixaria para lá. Esse rapaz tem uma pequena empresa junto com alguns familiares, tem uma condição financeira razoável, é de família católica super conservadora. Ah. Super conservadora, não é? A família é super conservadora e ele tá. Ó lá, tô falando. Aí por isso que eu mantenho a pose, eu crio uma miragem de quem eu sou. No fundo, bem. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eu também venho de uma família com posses. Meu pai é empresário e nunca me envolveria com alguém por desejar dinheiro, pois isso não me faz falta e posso conseguir por mim mesma. Porém, essa namorada dele é uma aproveitadora, uma verdadeira golpista. Ele nunca mencionou algo do tipo, mas eu sei que é, pois reconheço de longe esse tipo de mulher. Ah, é? Tá. Minha querida, você não consegue nem se conhecer direito e você jura que você conhece a outra. Então tá. Que já causou muitos problemas com os homens de minha família. Cuidado com a projeção, hein? Em menos de 2 meses de relação, ela engravidou e eu sei que foi planejado, pois a família dela é de baixa classe, eles moram num local horrível
E a própria sogra do cara disse a ele bem no começo do namoro que queria um neto deles, mesmo ela já tendo netos dos outros filhos. Olha, minha querida, aqui sinto muito. Eu não gostei do seu tom, não. Tá? O seu tom tá muito metidinha. Você tá muito metida, tá? Eu acho que tá na hora de você baixar a bola, viu? Você tá, você tá sendo arrogante aqui, entendeu? Você tá sendo preconceituosa e falando que só porque é família pobre, então vai ser golpista. Assim fosse, meu bem, só pobre fosse querer ser golpista. Não tô falando que não aconteça. Não estou falando que isso não acontece, tá? Mas o que a gente mais vê é esses empresários podres de rico querendo dar golpe nos outros. Não é verdade? Já tem um monte de dinheiro, mas tem dinheiro porque está dando golpe, porque está sendo desonesto. Assim como dentro das próprias religiões, não é? Tão podre de rico, entendeu? Dando golpe, vendendo fronha, a fronha do Senhor, entendeu? A água do Rio Jordão, não é verdade? Cheio de gente dando golpe, seja nos mais diversos âmbitos, meu bem. Inclusive também aqui no YouTube, não é? Consultores e de relacionamento oferecendo receita mágica, receita pronta e o diabo a quatro, não é verdade? Então, golpe, pode parar com essa história também de achar que então a pessoa ela é de baixa classe, então eu sei. Você não sabe nada. O que, para mim, é estranho demais. Não acredito que tenha sido acidente. O fato dela ter engravidado. Comecei a ter ódio dessa mulher. Olha o recalque, mesmo sem conhecê-la. E me pergunto até hoje como eu, que tenho uma ótima formação, tenho boas origens, sou inteligente, bonita e promissora, fui preterida por alguém tão baixo nível, feia e de péssimo caráter. Prestar atenção nessa frase, gente. Eu me senti um pouquinho com o estômago embrulhado. Vamos de novo? Comecei a ter ódio dessa mulher, mesmo sem conhecê-la, e me pergunto até hoje como eu, que tenho uma ótima formação, tenho boas origens, sou inteligente, bonita e promissora, fui preterida, ou seja, fui trocada, né? Por alguém tão baixo nível, feia e de péssimo caráter. Mesmo após cortado o contato de vez, excluído das redes sociais, eu visitava frequentemente o perfil dele. Vi em janeiro de 2015 que eles iam ter um filho. Meu mundo caiu. Tive um choque muito forte e fiquei dias muito mal, mas segui a vida. Entrei na faculdade e fui vivendo. Num determinado dia de abril do mesmo ano, eu recebi um convite no Facebook com um nome desconhecido para mim e fui ver quem era. Descobri que era o rapaz que eu tinha bloqueado com um perfil falso, mas com uma foto sua. O reconheci de imediato. Fiquei chocada, mas o aceitei semanas depois. Ao aceitar, ele veio falar comigo no mesmo dia. Eu me fiz de difícil, não fui grosseira, agressiva, por mais que quisesse. Mantive minha dignidade. Ele veio desabafar. Mesmo que eu não dissesse nada, confessou que ia ser pai e notei que ele realmente não estava feliz com isso na forma como falava. Ah, tá, ele vai ser pai de novo. E ela deu golpe de novo. Bom, então ele é burro. Aceitei novamente esse infeliz em minha vida. Eu vou deixar reticências aqui, porque eu não vou falar, né? Ele é burro e reticências. Se você aceitou ele de novo, né? Ele é burro. Se ele aceitou, né? Ela não foi uma golpista. Agora ela tá grávida de novo. Então ele foi burro. E você, por aceitar ele de novo, reparei que ele estava muito desesperado em alguns momentos. Parecia que queria se livrar da mulher e do filho. Aham, sei. Sou muito intuitiva e raramente me equivoco. Fui deixando levar, ele sempre dizendo que queria fazer sexo comigo, que um dia íamos nos encontrar. Então, né?
ela é tão de baixo nível, né? A mulher lá que você considera ela tão de baixo nível, só que com ela, ele tá casado. E com você, ele só quer sexo. Você já parou para pensar nisso? E ela que é tão de baixo nível, né? Dizia às vezes que ia se casar, mas até hoje não se casou, o que é estranho. A criança nasceu, eu fiquei mal com isso, mas deixei quieto. A mulher, por sua vez, ficou uma gestante horrível e está totalmente bizarra agora que já deu à luz. Eu, ao contrário, procuro me aprimorar cada vez mais nos estudos, nos estágios, na academia, enfim, me cuidar por um todo. Tá, estudo, estágio, academia, não é? E a maneira como você trata as outras pessoas ou você as enxerga? Precisa melhorar isso também, viu? Não é só malhar, não é só ficar bonita por fora ou instruir-se academicamente. Muito importante ter os estudos, não é? E valorizar os estudos, mas eles por si só não garantem nada. Eu conheço muita gente com um monte de diploma pendurado na parede, mas que não tem um coração no peito. Não sabe compreender a outra pessoa, não sabe amar, não sabe ter empatia. Ele mesmo disse que sou a mulher mais bela que já viu. Ele me ligou uma vez, nos falamos por 1 hora e a voz dele me deliciou. Já bloqueei e desbloqueei ele várias vezes e ele sempre corre atrás. Confessou que tem uma obsessão por mim, o que não duvido. Não me adicionava no Facebook verdadeiro porque a mulher vigia o dia inteiro todas as redes sociais dele. Até porque ela não trabalha mais no emprego meia boca dela. Nossa, gente do céu. Ai, credo, viu? E só vive às custas dos pais e do dinheiro dele. É uma golpista e Deus sabe o quanto odeio esse tipo de mulher. Viu? Você odeia esse tipo de mulher golpista, né? E o que você acha de mulher que dá em cima de homem casado? Hein? O que você acha de mulher que fica dando mole para homem casado? Para pai de família? O que você acha desse tipo de mulher? É bacana? É? É fácil apontar o dedo para os outros, né? No começo de fevereiro, ele veio dizer que ia ser pai de novo e estava profundamente arrependido da merda que fez, mas só dei os parabéns e mudei de assunto para não demonstrar como essa notícia me deixou triste. Peguei ojeriza da mulher e dos filhos dela. Penso que se fossem meus, concebidos no momento certo e dentro de um casamento conforme meus conceitos mandam, seria muito melhor. Até porque a criança não parece com ele, o que é suspeito. Ai, chega, vai. Desta vez bloqueei ele de vez de todas as formas. Ainda penso nele. Só voltarei a ter contato daqui a muitos anos quando ele já não estiver com a mulher. Sei que um dia isso vai acontecer. Sei que posso conhecer outras pessoas, embora minha vida esteja tão corrida que isso não seja prioridade. Me pego pensando que quero um filho dele. Até para herdar meus bens, pois sou filha única. Gostaria da sua sincera opinião. Forte abraço. Olha, minha querida, mais sincero do que eu fui aqui, impossível, porque eu não fico passando a mão na cabeça, não, tá? Então, você disse que, olha, no começo do e-mail, né? Ah, assisti seus vídeos e mudei para melhor. Ai, tá faltando se assistir muito mais, viu? Porque se esse é o seu melhor, eu fico imaginando como seria o seu pior. E eu não fico passando a mão na cabeça, não. Tá? E eu não passo a mão na cabeça, sabe por quê? Porque isso em nada te ajudaria. Então, muitas vezes, tem que ter esse choque de realidade. Precisa entender, pelo amor de Deus,
Porque a sua atitude, minha querida, veja bem, eu sou muito grato por você acompanhar o meu canal. Muito, muito grato mesmo. Mas não é porque você acompanha meu canal que eu vou ficar aqui com mimimi. Eu acredito que o que tem que ser falado, tem que ser falado. Entende? Até porque eu quero que as pessoas consigam não só enxergar a realidade de como o outro está tratando elas, mas de como elas estão tratando os outros. Porque senão, não é? Eu fico depois, então, sempre uma pessoa que eu fico sempre muito mimimi com a pessoa. Eu consigo fazer ela enxergar como os outros são mau caráter. Mas muitas vezes a própria pessoa tem que perceber que naquela situação ela também está sendo mau caráter. Entende? São momentos que a gente precisa enxergar, que a gente às vezes erra. Eu erro, você, todos nós estamos sujeitos ao erro. Então a gente precisa ter essa capacidade de enxergar. Assim como eu gosto quando as pessoas apontam e eu consigo perceber que eu estou errado. Eu gosto disso. Eu não tenho problema com isso, não. E é assim que eu gosto de me portar diante das pessoas. Certo? Esse sou eu. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Se curtiu, dê um like. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.